Paz do Senhor para a igreja. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Mais uma noite que o Senhor nos concede para adorar o nome dEle. E é uma alegria podermos estar aqui na casa do Senhor, louvando a Ele. Hoje será mais uma noite, não é? Que nós vamos entregar ao Senhor a nossa adoração. E Ele se faz presente nesse lugar. Você crê nisso? Você se preparou para essa noite, para estar aqui, né, para poder apresentar a sua melhor adoração? O Senhor Ele está aqui para receber a sua adoração. Então, antes de nós iniciarmos, eu gostaria que você falasse com a pessoa que está do seu lado, se é que você ainda não falou, né? Cumprimentasse essa pessoa bonita que está aí do seu lado. Faz parte da nossa interação, amém, queridos? A gente precisa se confraternizar, a gente precisa ter uma relação, né? Porque o nosso Deus, Ele é relacional. E a palavra do Senhor diz que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, glória a Deus. Então você tem nessa noite a oportunidade de se reunir para adorar o nome do Senhor. E o nosso culto, né, que o pastor me deu aqui, o tema é colhendo fruto de grandes conquistas. Então, eu creio que 2026 será esse ano que nós vamos colher esse fruto. Amém, queridos? Né, nós queremos profetizar para a sua vida nessa noite que esse será o ano das grandes conquistas. E eu acredito plenamente nisso. Né, a gente sabe que o choro, ele dura uma noite. Ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então nós somos aquele povo que crê nas promessas do Senhor. Então eu creio que o Senhor tem preparado algo muito especial para nós esse ano, e nós estamos aqui para apresentar a Ele a nossa adoração. E nós precisamos saber que a cada promessa do Senhor existe um princípio, né, que nós devemos estar nele, um princípio de obediência, um princípio de conhecimento das leis do Senhor. E nessa noite eu quero, junto com vocês, ler alguns versículos no Salmo 107. Nós vamos ver alguns princípios para que a gente possa fazer grandes conquistas. Porque as nossas grandes conquistas, elas devem ser para elevar e adorar o nome do Senhor. Amém, queridos? Nada é sobre nós, é tudo sobre Deus. Amém? Então vamos lá ler o Salmo 107. Vamos ler primeiro o versículo 1 e aí eu vou falando os próximos. O primeiro vai ser 1, depois vai ser a partir do 13. 107, versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aí vamos para o 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Agora vamos para o 19. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou os livrou do que lhes era mortal. 21. Rendam graças ao Senhor, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Agora vamos lá para o 37. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. Glória a Deus, querido, que o Senhor Ele venha falar ao seu coração nessa noite e que você venha entender que ser grato a Deus é um princípio básico para que você possa fazer grandes colheitas na sua vida. Porque às vezes a gente se esquece de agradecer ao Senhor. Às vezes nós não somos gratos a Deus pelo que Ele tem nos dado e a gente quer sempre algo mais, a gente quer
coisas, a gente quer prestígio, a gente quer poder, a gente quer uma série de coisas e acha que na nossa força nós vamos conseguir. Mas nessa noite o Senhor chama-nos a uma reflexão sobre rendermos graças ao Senhor. Devemos agradecer a Deus pela nossa saúde, agradecer a Deus por podermos estar aqui nessa noite, porque muitos gostariam de estar e não estão. Muitos estão enfermos fisicamente, muitos estão enfermos emocionalmente e não conseguem sair das suas casas para vir à casa do Senhor. Mas eu e você estamos aqui nessa noite para adorar a Ele. Então isso é motivo de nós sermos gratos ao Senhor, de render a Ele a nossa adoração. E eu quero convidar você nessa noite para isso. Agora deixar fora, do seu pensamento, fora daquilo que tem ocupado a sua mente, as preocupações. Se você está preocupado com alguma coisa, hoje é a noite de você entregar no altar do Senhor, amém, igreja? Aquilo que tem afligido a sua vida, aquilo que tem preocupado você, eu creio que o nosso Deus, Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Para visitar a cada um dos seus filhos no mais íntimo. Você recebe isso, igreja, em nome de Jesus? Então, nessa noite, você tem essa oportunidade. Futuramente, durante o culto, vai ter oração intercessória, vai ter oração no altar. Não deixe de apresentar ao Senhor aquilo que hoje pode estar te incomodando. Aquilo que de repente você fez durante a semana e você acha, Deus, eu nem sou nem digna de estar na tua presença, mas o Senhor, Ele te chama nessa noite para esse arrependimento, para essa mudança de comportamento, para entender que o Espírito Santo, Ele trabalha no nosso interior e faz com que a gente seja um adorador, com que as nossas atitudes sejam de um adorador. E por isso nós precisamos ser gratos ao Senhor. Esse é um dos princípios para que a gente venha colher. Render graças ao Senhor e render a nossa vida por inteiro ao altar do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, Senhor, nessa noite queremos apresentar a Ti, Senhor, a nossa adoração. Senhor, queremos apresentar a Ti, Pai, a nossa vida, Senhor, perante o Teu altar. Senhor, eu não sei a situação que os Teus filhos têm vivido durante essa semana ou que tenham vivido hoje. Senhor, mas eu sei que Tu és aquele Deus, Senhor, que nos conhece no mais profundo, Senhor. Tu conhece o nosso interior. Senhor, Tu conhece, Pai, aquilo que vai, Senhor, na nossa mente, aquilo que nos preocupa, Senhor, aquilo que muitas vezes, Senhor, faz com que a gente tenha desânimo, Senhor, de vir à Tua casa. Mas nessa noite temos aqui um povo, Deus, que veio para adorar o Teu nome nessa noite. Um povo que veio, Senhor, para, Senhor, adorar a Tua presença, para louvar o Teu nome e receber de Ti. Senhor, nós cremos, Senhor, que vai haver, Senhor, uma troca, Senhor. Nós vamos entregar a Ti a nossa adoração e o Senhor vai nos encher, Senhor, com a Tua presença. Senhor, porque não há nada, Senhor, que a gente precise mais, Senhor, do que a Tua presença. Senhor, por mais, Pai, que o mundo nos diga que a gente precisa de tanta coisa, Senhor, nós entendemos, Senhor, que sem a Tua presença nós não somos nada. Senhor, nós entendemos que sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Por isso, nessa noite, queremos colocar diante do Teu altar a nossa dependência de Ti. Senhor, queremos apresentar a Ti, Senhor, o nosso louvor e pedir, Senhor, que o Senhor venha recebê-lo como cheiro suave, Senhor. Que o Teu Espírito Santo encontre, Senhor, espaço nos corações nessa noite. Senhor, que os corações sejam abertos para receber de Ti, Pai, a nossa adoração e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Aplauda o Senhor com força, querido. Você veio aqui para adorar, amém? Glória a Deus, queridos. Nesse mesmo espírito, nós vamos agora ter a nossa oração intercessória.
E como nós acabamos de louvar aqui, é só você chamar, amém, queridos? Chame ao Senhor, entregue agora para Ele todas aquelas causas que têm te preocupado. Nós somos uma igreja que ora, nós temos um grupo de intercessão que recebe diversos pedidos de oração. E essa é uma igreja que vence as suas batalhas com a oração, amém, queridos? Então agora nós vamos entrar nesse período, você fique à vontade. É como a gente falou no louvor, não é sobre religiosidade. Então você fique à vontade para falar com o seu Deus e vamos orar com a nossa irmã Nilcilene. Graça e paz, igreja. Amém. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma da vossa necessidade nessa noite. Filipenses 4:19. Amém, igreja? Então vamos chamar pelo nosso Abba Pai. Curva a sua cabeça. Apresenta ao Senhor o seu pedido nessa noite. Leve o seu pensamento a Ele, a sua casa, a sua necessidade. É o seu momento com Deus. O Abba Pai está presente, aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu apresento a tua igreja, meu Senhor. E a tua palavra diz que segundo o Senhor Jesus, segundo a nossa petição, o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades, meu Pai. Então nessa hora, meu Pai, eu te peço, Senhor, passeia diante da tua igreja, toca no teu povo, visita os lares, visita os filhos, visita os esposos, meu Pai, aquela esposa que ainda está precisando, esperando no Senhor o seu milagre, meu Pai, de poder dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor, que o Senhor nessa noite, meu Pai, possa, Pai, realizar, meu Pai, segundo o teu querer e a tua vontade, meu Pai, a vitória da tua serva, meu Pai. Deus, também te peço, meu Pai, que o Senhor visite nessa hora, meu Pai, os leitos de hospitais, Senhor, aquelas pessoas que estão acamadas, meu Pai, estão dentro do UTI, do CTI, que o Senhor, Pai, sopra o seu fôlego de vida, meu Pai, e restaura, meu Pai. Eu te peço, Paizinho, Abba, Pai, aleluia, que o Senhor Deus venha curar, Pai, curar alma, corpo e espírito nessa noite, meu Pai, trazer o teu avivamento, meu Pai. Toca em cada criança nessa noite, meu Pai, toca na mentezinha, meu Pai, de cada criança, meu Pai, trazendo o seu renovo, meu Pai, trazendo restauração, meu Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, os liderados dessa casa, meu Pai, que o Senhor possa suprir, meu Pai, abençoando, meu Pai. Toma o ministério de louvor, Senhor. Oh, meu Deus, derrama a tua unção, o teu bálsamo, capacita os teus filhos, Pai. Capacita em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, meu Pai, por cada intercessora, meu Pai, que está agora com as suas mãos levantadas, clamando, meu Senhor Jeová, que o Senhor, meu Deus, possa, meu Pai, trazer renovo, meu Pai. Renova a tua casa, meu Pai. Cura espiritual, cura, meu Pai, em nome de Jesus. Mente, meu Pai. Ah, Paizinho querido, aqueles que se encontram fracos nessa noite, venha receber, meu Pai, o teu bálsamo, Pai, o bálsamo de fortalecimento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Pai, fale através do seu Pai pregador, do seu Pai para os corações nessa noite, meu Pai, os corações que se encontram fracos, Pai, duvidoso, meu Pai, que o Senhor venha dar renovo, Pai, restauração, venha acender a chama, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, pelos ilutados, meu Deus, que o Senhor conforte os corações, meu Senhor Jeová, enquanto nós estamos aqui adorando, bendizendo o teu nome, Senhor Jeová. Família chora, meu Pai, sofre, meu
Senhor Jeová, mas nós pedimos como igreja, Pai, que o Senhor vai, Pai, confortando, levantando, Senhor, e dando ânimo, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu entrego a Ti, meu Pai, cada departamento da tua casa, que o teu fogo invada cada sala, meu Pai, renovando, restaurando, Pai, enchendo, meu Senhor Jeová, que o seu vento do Pentecoste passeia, Senhor Jeová, em nome do Senhor Jesus, que a água, meu Pai, jorra desse ministério, meu Pai, possa, meu Pai, fluir, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Se entrou alguém nessa noite, meu Pai, com um propósito, meu Senhor, eu não conheço, mas o Senhor, Pai, é aquele, Pai, que contempla o íntimo, meu Pai, o profundo, meu Senhor Jeová, de cada um ser, meu Pai. O Senhor vai, meu Pai, vem com o teu fogo, meu Pai. Ah, Deus, e cura, meu Pai, aonde se encontra a enfermidade nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor entra com a tua cura, meu Pai. A tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei. E o teu povo está te clamando, meu Pai. O Senhor é o Deus da causa impossível. O Senhor é o Deus da causa impossível. O Senhor é o Deus da causa impossível. E operando o Senhor nessa noite, quem vai impedir, Pai, na tua casa, no meio dos céus, Pai? Ah, Deus, que diminui cada um nessa noite, mas que o Senhor cresça, meu Pai. Cresça, que o seu vento sopre, meu Pai, a sua brisa em cada ouvido, meu Pai, nessa noite. E aqueles que estão, Pai, com comichão no ouvido, meu Pai, venha ser liberto nessa noite em nome de Jesus, Pai. Porque a comichão, Pai, nos atrapalha, meu Pai, de receber, Pai, o seu renovo, de receber o seu gostoso, que é a cura, a tua presença e a tua palavra, meu Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Paz, igreja, amém. Aplaude ao Senhor com alegria. Aplaude ao Senhor como Ele merece. Nós viemos aqui para adorar e nada nos impede de adorá-lo, nem as dificuldades, nem os problemas. Sabe por quê? Porque nós cremos contra a esperança. Significa que a gente não anda pelo que vê, mas anda pelo que crê, amém? Pesa promessas sobre a nossa vida e o dono da promessa está no ambiente, amém? Então, se você veio aqui hoje é porque você crê. Se você está louvando ao Senhor é porque você acredita. Pode se assentar, irmãos. Nós não estamos aqui porque a nossa vida está mal ou bem. Nós estamos aqui porque acreditamos num Deus que é poderoso. Amém? Eu tenho certeza que se eu perguntar quem aqui não tem problema, não vai sobrar um. Todos temos problemas e vamos ter problemas, mas isso não nos impede de adorar. Isso não nos impede de ver a ação de Deus na nossa vida. E Deus tem se manifestado no nosso meio. Amém? Nós temos visto o Senhor realizar coisas grandes. Por quê? Porque cremos. Porque acreditamos. Porque temos orado. Porque temos nos segurado na palavra. Que garante que aquele que crê, anda. Mesmo quando não tem mais nenhum caminho. Quem crê está firme na rocha. Quem crê não está vencido, irmãos. Nós estamos passando por problema, você talvez esteja passando por algum problema, mas esse problema para Deus é nada. Então você não tem que se amarrar, que se prender na tua angústia, na tua dificuldade. Olha para Deus, que é autor e consumador da nossa fé. Amém? No deserto o povo contendeu com Deus, o povo queria água. Acabou a água, aí estava calor, era compreensível, era deserto, calor, seca. Todo mundo precisa de água. E Deus vai e fala: Moisés, congrega o povo perto da rocha, porque hoje vou dar água para o povo beber. Olha só, Deus decide tirar água da rocha, da pedra bruta.
A gente às vezes não está diante de um lajedo, o problema é intransponível e a gente pensa, vou ter que achar outra rota. A gente pensa em procurar outro caminho. E Deus fala, Moisés, vai lá e toca na rocha, porque a rocha vai dar água para o povo. Deus trabalha no improvável, amados. O nosso Deus trabalha no impossível. Amém? Então, seja qual for o problema, seja qual for a necessidade, nós estamos aqui porque acreditamos na promessa. Estamos presos na promessa. Nossa fé está estabelecida na promessa. E aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Então, viva esse ano como quem já venceu. Ande como vitorioso. A solução desse problema está logo ali. Essa luta que você está vivendo está pertinho de cessar. Enquanto isso, a gente vai dando glórias a Deus. Enquanto isso, a gente vai louvando e exaltando o nome do nosso Senhor. Amém? Nesse momento, nós vamos para o anúncio. Tem anúncio? Tem, ó. NASA Kit. E, gente, vai ter culto, mochila de bênção. Tu quer falar sobre isso? Amém. Vai ter, ó, traga a sua mochila vazia. A gente reclama quando a mochila está vazia. E agora a gente vai trazer ela bem vazia, que é para Deus encher. A paz do Senhor, queridos, amém? Boa noite. O nosso retorno é no dia 1º de fevereiro e nós vamos iniciar nossas atividades profetizando sobre a vida das nossas crianças. E esse culto tem o nome de Mochila de Bênçãos. Nós vamos impor as nossas mãos sobre as nossas crianças para que o ano letivo dela seja abençoado. De manhã nós profetizamos sobre isso. Nós entendemos que uma das estratégias de Satanás é bloquear o avanço cognitivo e educacional das nossas crianças. E nós repreendemos todas essas amarras pelo nome poderoso do Senhor. Nesse dia, nós vamos abençoar simbolicamente a mochila do seu filho, representando um ano de bênçãos. Mas por que a mochila vazia, Cécia? Porque eu não vou dar conta de vigiar o material do seu filho. É só uma estratégia. Então, você traz a mochila do seu filho com o nome direitinho, para que ela não se perceba. Meu filho, nesse dia, não pode estar aqui. Meu neto, meu sobrinho. Você pode trazer algo que represente o seu filho. Nós estaremos ungindo essas mochilas e essas crianças vão ganhar algo que vai acompanhar todo o ano letivo dela, lembrando que o bom pastor é que cuida dessas crianças e cuida de tudo que ela faz, amém? Então, lembrando, a mochila é vazia, tá, gente? Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar o ano de atividades. Então, já vai ter, ó, quinta-feira, às 19h30, o culto do Mude. Gente, o culto do Mude é dirigido por mulheres. Mulheres vêm tudo bonito e alegre, né? Chega da gente ficar assim com esse ar de que o ano acabou, o ano começou. E a gente está com proposta nova. Então você vai chegar aqui bonito, vai ter sorteio, vai ter muito louvor, muita adoração. E a preletora, a Célia Regina, ó, vai estar aqui conosco. Além de pregar muito bem, canta que é uma maravilha. Gente, vamos aproveitar, encher a nossa vida da presença poderosa do nosso Deus. Tem mais, Priscila? Acabou? Gente, quinta e terça pela manhã, jejum e oração. É o grupo que intercede nessa casa. Todos os dias estão aqui, mas quinta e terça é aberto. Tem culto aberto pela manhã, começa às 8 da manhã, termina às 9 horas. Então é culto de intercessão, é clamor, é momento mesmo de cobertura espiritual e nós queremos participar disso, amém? Eu quero avisar que no próximo domingo estou de volta à escola dominical. Acabou. Que isso? Eu gostei disso. Estou de volta à escola dominical. Porque acabou a sessão férias. Acabou o curso que eu estava fazendo. Então, domingo estou de volta aqui. Os 10 primeiros alunos da classe, os 10 primeiros que chegarem, vão ganhar pão diário. Amém? Ah, tá aqui. Saiu um anúncio aqui. É só eu falar. Falei diário, não? Pão diário. Mas se for o caso, a gente passa um pouquinho de alho nele.
Mas não pode comer, mas todo dia a gente vai postar a nossa leitura diária. É um desafio de leitura. E a gente vai começar com isso na nossa classe. Então, se você está ausente, se você está de férias, gente, acabou, já vai acabar o mês, volta, tá? Nós vamos estar aqui a partir de domingo pela manhã, então você vem para o culto, vem alegre, vem bonito. Irmãos, é um desafio de vida. Servir a Deus nesse tempo é um desafio maravilhoso. A pessoa fala assim, não, mas eu posso servir a Deus na minha casa. Quero ver entrar no bar e cantar um louvor. Quero ver ir ali na lanchonete e pedir, vamos levantar, gente, para fazer uma oração. Quem vai fazer isso? Servir a Deus é bom, porque aqui é momento de adoração, momento de exaltação. Então vamos fazer isso para que Deus trabalhe o restante da nossa vida, amém? Vai começar, já começou? Dia 2 de fevereiro vai começar, Mimos e Encantos. O que é Mimos e Encantos? Uma reunião terapêutica, onde você aprende artesanato, onde você conversa do teu problema lá da tua casa, problema com aquele vizinho, você fala da comida que fez, o arroz queimou, aí você aprende tricô. E pastora Tânia está dizendo que tem cafezinho, tem lanche. Gente, eu vinha por causa do lanche. Não venho agora que estou um pouquinho sem tempo, mas acho que vou achar uma segunda para estar aqui. Começa dia 2, é toda segunda-feira, de 14 às 16 horas. A gente ficava aqui até às 5, quase 6. Então você está convidado, não fica em casa, amado. Não fique em casa. Às vezes a pessoa fica em casa remoendo o que não pode resolver. Enquanto você trabalha, enquanto você conversa, Deus está trabalhando por você, amém? Aprenda a descansar no Senhor, amém, igreja? Igreja, bota a força aí, amém? Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Fica de pé aí, gente, fica de pé. E vamos bater palma e vamos cantar com alegria. Balança esse corpo. Não de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová. Problema? Não há outro que eu ouve. conheça. Deus forte como Jeová. Não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Aonde Ele está? Aonde está teu Deus? Aonde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Aplaude o Senhor com alegria. Agora profetiza para essa pessoa que está aí do teu lado. Vaza aí uma palavra de bênção sobre essa pessoa. Gente, estou daqui olhando, hein? Vaza, você é instrumento para abençoar. Você tem o que oferecer. Mesmo quando a vida tira tudo das tuas mãos, você ainda tem a graça poderosa do Senhor. Esse ano é um ano especial. É ano que o poder de Deus, as bênçãos do Senhor vai se manifestar sobre a vida do seu povo. Amém? Toma posse. Aquilo que te angustia, bota de lado e começa a dizer qual é o tamanho do teu Deus. Aquela luta que você está passando, começa a falar com ela. Qual é o tamanho do Deus? É contigo, meu amigo. Está te chamando de forma poderosa. É tempo de Deus na nossa vida, meu irmão. É tempo em que Deus está tocando na nossa porta. Vamos embora, tem pressa.
O tempo está escasseando, é hora de correr, é hora de se movimentar, é hora de anunciar que Deus é bom. Anunciar onde? No caminho, anunciar na mesa, anunciar na hora da janta, no trabalho. Eu às vezes converso com uma irmãzinha que tem aqui, irmãos, como essa pessoa evangeliza. Eu fico ali, Deus, dobra a força da tua irmã. Minha irmã é muito doida, minha irmã que vem aqui também é outra, é muito louca, mas quando para numa pessoa, se eu for levar lá em casa, até chegar lá levo 10 horas, porque ela para com todo mundo. Não, estou vindo lá da igreja, você quer, você precisa ir, vai arrebanhando. Tem gente que está cheio de Deus, você só vai vazar se estiver cheio. Se você estiver vazio, você não vaza. Quem está vazio de Deus não evangeliza. Quem está vazio não fala que Deus é bom. Quem está vazio fica o tempo todo olhando a cor branca da roupa do outro, né? Isso é vazio de Deus. Isso é vazio de Deus. Quem está cheio de Deus, o coração transborda. A palavra diz que Deus é amor. Então eu não posso andar por aí amargurado. Eu estou transbordando de Deus. Eu quero falar de Deus. Eu quero anunciar Deus porque eu estou cheio de Deus. Amém? Esse é um tempo novo. Toma posse desse tempo na tua vida. Toma posse desse tempo na tua casa. Toma posse na tua família, no teu trabalho. Toma posse no caminho. Toma posse de Deus. Toma posse de Deus e vaze do Espírito Santo. Vaze, se encha de Deus até transbordar. E quando transbordar, você vai falar de Deus pelo caminho. Em vez de contar a tua amargura, tu vai contar o que Deus fez. Em vez de contar a tua tristeza, tu vai lembrar de onde Deus te tirou. Tu vai lembrar do resgate, da vida nova. Isso é transbordar de Deus. Amém? Aplauda ao Senhor com muita alegria. Aplaude ao Senhor para que os céus ouçam nossa adoração. Aplauda ao Senhor porque nosso movimento de adoração faz cessar o inferno. Amém? Glórias a Deus. Pode se sentar, já falei pra caramba. Eita. Irmãos, nós vamos fazer agora nossos dízimos e ofertas. Você pode fazer pelo teu celular, usando o QR Code. Você pode colocar no envelope. Você pode fazer por Pix. É momento de entrega. É momento de devolução. Nosso dízimo é 10% de tudo que vem às nossas mãos. Um incrédulo pode chegar até você e dizer: isso foi do tempo da lei. Não é verdade. Antes da lei, a gente vai encontrar personagens orientadas por Deus, devolvendo as primícias. Nós vamos ver isso. E fizeram isso com alegria, irmãos. Fizeram isso com alegria. Abraão estava lá, nem ouvia falar de Moisés. E ele entregou. Ele devolveu. A gente vai encontrar Caim e Abel entregando as primícias da terra e do campo. Olha isso. Então, nós somos parte desse mesmo corpo. Nós estamos dentro do bojo desse contexto, daqueles que acreditam na força poderosa do Senhor. Põe tua melhor oferta, entregue o santo dízimo, porque ele pertence ao Senhor. Faça isso com alegria, não faça por tristeza, irmãos. Deus está te abençoando. Faça isso com alegria. Não se importe com o que acontece em tua volta. Faça isso com liberdade. Entregue teu santo dízimo, tua oferta. Aqui está o Pix, o QR Code. Você vai achar no envelopezinho. É só você fazer a tua oferta, fazer a tua transferência direto por celular. Não tem a menor importância. Amém? Se você ainda não pegou teu envelope, a irmã está passando aí no meio. Vai te passar. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, 5 minutinhos para a gente fazer essa dedicação. Apresentar, vamos consagrar nossos dízimos e ofertas. Vamos fazer isso nessa hora com alegria, com entrega. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus e amado Pai, nesta hora, Senhor, nós queremos te apresentar nossos dízimos e ofertas. Pai, que a liberdade que nos move nessa hora possa testemunhar da nossa vida a Ti
em nosso favor. Deus, que em nome de Jesus tua boa mão se estenda sobre a vida das pessoas que sustentam a tua casa. Derrama a tua graça, Deus, que haja bênçãos, conquista, multiplicação. Que todo medo, ó Deus, seja retirado do meio do teu povo e a certeza da vitória tome conta. Deus, que não hajam portas fechadas, que as pessoas que estão aqui, meu Deus, achem trabalho e conquistem em nome de Jesus. Levanta o teu povo, meu Deus, para essa obra. Coloca o teu povo firmado, meu Deus. Se a tua igreja prosperar, se teu povo prosperar, tua igreja, meu Deus, cresce, avança, sem medo, tomando posse. É em nome de Jesus que nós te pedimos isso, para a honra e glória do teu nome. Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos ficar de pé nessa hora. Vamos receber a nossa pastora Silvia. Que você venha estender as suas mãos aqui em direção à filha do Senhor. Querido Deus, querido Pai, Senhor, nós te agradecemos pela vida da pastora Silvia, Senhor, que nesse momento será o canal de bênção para as nossas vidas. Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor já revelou a ela, Senhor, aquilo que o Senhor quer trazer à sua igreja nessa noite. Por isso, Deus, que os nossos corações sejam abertos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que a Tua palavra encontre em nós uma terra fértil, Senhor. Usa a Tua filha poderosamente mais uma vez, Senhor, assim como o Senhor tem feito. Senhor, cuida da Tua filha em tudo aquilo que ela precisa. Senhor, que neste momento seja repreendido, Senhor, qualquer fator contrário à Tua palavra, em nome de Jesus. E que nessa hora o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Eu saúdo a igreja do Senhor Jesus com a santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Eu agradeço essa oportunidade que me foi dada. E hoje eu queria queria trazer a mensagem sobre encerramento de ciclos destrutivos na nossa vida. Ciclos que precisam chegar a um final. Ciclos que precisam ser deixados para trás, anulados. Eles precisam romper hoje, em nome de Jesus. Porque o dono da casa está nesse lugar. Nós fomos convidados. Ele não é o convidado, nós que somos convidados. Porque o dono da casa nos recebeu hoje, ele está nesse lugar. Portanto, eu não me espanto se no nosso meio houver curas, milagres, abertura de cadeias espirituais, pessoas sendo transformadas, salvas na noite desse dia, porque Jesus está aqui, não porque eu estou aqui, mas porque a poderosa palavra será ministrada e o dono da casa está aqui. O Espírito Santo está pronto para operar. Nós fomos chamados nesse tempo. Você, sobre a tua vida, sobre a minha vida, há um chamado espiritual. Não se engane, você tem uma missão no reino de Deus, no mundo espiritual. Todos nós fomos comissionados. Não se trata de cargos, se trata de chamado espiritual. Há um sangue sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história. Alguém resgatou você. Alguém me resgatou. A palavra de Deus vai dizer que nós estávamos numa condição sombria de trevas, mas que fomos resgatados. Houve um resgate. Então, nós precisamos colocar a nossa mente nisso, que nós estamos nos relacionando com Deus poderoso, com Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o conselho da minha vontade, não, da vontade dele. É na vontade dele, é no tempo dele, é no jeito dele, é na forma dele, se ele quiser. E ele vai continuar sendo Deus, amém? Como tem um louvor que fala, se ele fizer, ele é Deus. Mas também se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. E nós precisamos declarar isso nesse mundo. Que nós estamos com o Senhor no meio do luto, no meio da porta fechada, no meio da enfermidade. O Senhor tem nos capacitado. O Senhor tem chamado a sua igreja poderosamente pela força e pela unção do Espírito Santo. Sobre você, sobre mim, repousa o Espírito do Senhor.
Portanto, use dessa autoridade espiritual. Não negligencie. Não faça vistas grossas, como se você não soubesse aquilo que habita em você. É precioso demais, amém? Glórias a Deus. Nós vamos hoje ministrar sobre o versículo que está em 1 João 3, do versículo 7 ao 10. E nós cremos que o tema que foi colocado para o ano de 2026 da Igreja do Nazareno em Olinda já está se manifestando no nosso meio. Nós vamos colher frutos pela fé. Nós vamos colher os frutos de grandes conquistas. Talvez o mundo espere a gente chegar com um carro zero. Mas eu vejo que Deus fará, Ele também pode fazer isso, mas Ele fará coisas profundas na nossa vida, Ele vai tratar em questões, em áreas que precisam ser tocadas, precisam ser transformadas, precisam ser saradas. Esse é o mistério de Deus para nós. É tocar aonde ninguém pode tocar, porque o carro você pode comprar. Pode ou não pode? Você pode comprar um carro. Você não pode comprar? Você pode. Você não pode conquistar sua casa? Você pode. Mas ter uma vida transformada pelo poder de Deus, só Deus pode fazer. Libertar um filho, só Deus pode fazer. Te curar de uma doença aí, terminal, só Deus pode fazer. E nós estamos tratando com esse Deus. A palavra de Deus vai dizer assim, nós vamos ler do 7 ao 10. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Vamos ler juntos? Para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quantos são nascidos de Deus aqui essa noite? Declara isso na tua vida. Eu sou nascida de Deus, eu sou nascido de Deus, eu sou nova criatura. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama, ao detalhe, ao seu irmão, não é de Deus, pode se assentar. Eu escutava por esses dias que nós somos intercessores, todos nós aqui, independente de estarmos ou não vinculados ao ministério de intercessão, todos nós somos intercessores. E hoje, o propósito do diabo é colocar desânimo nos intercessores. Aqueles que têm a responsabilidade de orar pela sua família, de orar pela sua descendência, de orar pelos seus vizinhos, pelos seus amigos de trabalho. O propósito hoje desse tempo, dessa era, é colocar desânimo nos filhos de Deus. Como se não precisássemos mais orar, como se não precisássemos mais interceder, como se não precisássemos mais rogar a Deus, como se Deus estivesse com as suas mãos atrofiadas e seus ouvidos surdos, que não pudesse escutar mais as nossas orações. Mediante esse tempo, a primeira coisa que começa a ser afetada dentro do lar é o propósito de orarmos. É o propósito de intercedermos, o propósito de enxergarmos que é possível haver uma transformação, uma mudança. É possível, sim, que Deus nos visite com o sobrenatural. Porque Ele tem poder no mundo natural e no mundo sobrenatural. Deus é Deus e ponto final. Deus é Deus. Só que quando um intercessor começa a desanimar, ele começa a enxergar as possibilidades do que Deus pode fazer, do que Deus pode realizar, do que Deus ainda pode fazer. Ele passa de deixar a ter sonhos até de carreira ministerial. Sabia que você tem uma carreira? Você tem uma carreira, todos nós aqui. Mas pastora, isso é só para pastor? Não, isso é engano.
Todos nós temos uma carreira, todos nós temos responsabilidade no reino de Deus. Não existe maior nem menor. Existem pessoas chamadas para determinadas tarefas. Mas todos nós, sem exceção, temos responsabilidade nesse reino. E a primeira artimanha do maligno contra a nossa vida é fazer com que a gente deixe de orar. Deixe de interceder, deixe de pedir a Deus, deixe de rogar a Deus pelo sobrenatural. Deixe de crer que Deus pode fazer. E essa noite eu creio que o Senhor estará mudando pela sua misericórdia e amor os pensamentos daqueles que ainda estão presos nesse condicionamento. Porque você começa a deixar de fazer, você começa a se afastar daquilo que é para você fazer. E eu quero dizer, essa noite, eu vou citar alguns versículos que falam exatamente quem é Jesus. Qual é a missão de Jesus, o que Jesus veio fazer. Esse primeiro versículo que nós lemos já diz que dá ênfase que ele veio, que o Filho de Deus se manifestou. Ou seja, ele veio ao mundo com a missão de destruir as obras do diabo. E que obras são essas? Toda a obra de rebeldia, prostituição, tentação, domínio do mundo em maldade, perseguição aos santos, acusação. Ele tenta instigar falsos mestres para que a pregação da palavra seja adulterada, para que seja corrompido a ministração da palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, o homem se afasta de Deus, ele não fica liberto. Porque quando a gente conhece a verdade, por meio das Escrituras, que é Jesus Cristo, nós somos libertos. Então isso tudo são as artimanhas do maligno. Mas a palavra de Deus diz e nos afirma essa noite que foi para isso que Jesus veio, foi para destruir as obras do maligno. E emendando nisso, a Bíblia vai nos dizer, se nós pudermos colocar em Gálatas 5, 16 ao 25, vai ter uma relação de obras da carne, obras pecaminosas, obras que enredam o homem, enveredam o homem, que seduzem o homem para afastamento de Deus, para que ele morra eternamente. Porque existe a morte espiritual, existe a morte física que todos nós vamos passar, e existe a morte eterna, que aqueles que estiverem afastados de Deus, que não estiverem na presença de Jesus, vão provar da morte eterna. E a palavra de Deus diz assim, em Gálatas 5, do 16 ao 25, o apóstolo Paulo vai nos dar uma relação de obras da carne, mas também existe o fruto do Espírito para aqueles que seguem a vontade de Deus, para aqueles que fazem a vontade de Deus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Ou seja, não há o quê? Acordo. Não há concordância entre as coisas da carne e as coisas do espírito. Não tem como nós estarmos na presença de Deus, trabalhando com as obras da carne, em aliança com as coisas da carne. Não há como servir a dois senhores. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Ou nós estamos aliançados, aliança, e isso é em tudo. Se você está aliançado com a sua igreja, se você está em aliança com o seu cônjuge, se você está em aliança com a sua família, isso tudo é um princípio. E aqueles que não abrem mão dos princípios, esses provam da vontade de Deus. Portanto, nós podemos declarar essa noite que nós somos aqueles que não abrimos mão de princípios, amém? Nós podemos dizer isso? Nós podemos concordar nisso, que nós não abrimos mãos dos princípios da palavra de Deus. E estes se opõem um ao outro, ou seja, não há aliança entre as trevas e a luz, entre a carne e o espírito. Carne, atitudes. Carne, posicionamentos, pensamentos que trazem execução de atos.
Esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está mais debaixo dessas coisas. Amém? Porque as obras da carne são manifestas, quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, que são comportamentos também desregrados sexuais, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito para aqueles que herdarão o reino é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Só vou ter o amor? Não. Você tem o amor, você tem o gozo, você tem a paz, você tem a longanimidade, você tem a benignidade, você tem a bondade, você tem a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei. Não há força contra as coisas do Espírito. E os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É o negue-se. É o negue-se. E é verdade. E é todo dia, gente. É ou não é, igreja do Senhor? É o todo dia. Todo dia o velho homem tem que ficar sepultado. Todo dia ele tem que morrer. Todo dia ele tem que ser sacrificado. Sabe por quê? Porque nós vivemos em aliança e nós reconhecemos que Jesus é a nossa esperança. Ele é o Senhor, Ele que nos comprou, nós somos dele, nós temos aliança com Ele. Se vivemos no Espírito, também temos que andar nele. E eu falei, Senhor, não é a mesma coisa viver e andar? Andar fala de atitude comportamental, fala de ação, fala de prática. Amém. Até aí. Então eu entendo que todas essas obras que nós relatamos aqui, as obras do diabo, como a Bíblia já nos assegura, que Jesus veio para destruí-las. Então não há ninguém que a gente pense que não seja alvo desse poderoso amor de Deus, dessa poderosa autoridade que Jesus tem para arrancar o homem do lamaçal do pecado, da imundície. Não há prática que seja de tantos anos que não possa fazer com que o homem se renda aos pés de Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eu quero declarar, Lucas 19:10 disse que Jesus veio para buscar o que está perdido. Esse é o nosso Jesus, amém? João 10:10 vai dizer que ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Não é qualquer vida, não. Se a gente está vivendo uma vida medíocre, vamos reavaliar a nossa vida. Porque algo está errado. Porque a vida que Jesus tem para nós é uma vida em abundância. É uma vida em abundância. A palavra de Deus vai dizer também assim, em João 8:12, que Jesus é a luz do mundo e aqueles que seguem Ele não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Nós não estamos perdidos, soltos nesse mundo. Nós temos direção. Tem alguém que está apontando o caminho para nós. Esse é Jesus. Amém? Jesus é a luz da nossa vida. Jesus veio também para revelar o amor de Deus. João 3,16, porque diz que Deus amou tanto o mundo, amém, que Ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então há esperança para aqueles que estão afastados, há esperança para os perdidos, há esperança para o homem que está vivendo hoje no pecado. Jesus veio com esse direcionamento dos céus. E a palavra de Deus diz que Ele veio para restaurar o que foi perdido no Éden. João 17:21. Se puder botar, por favor.
para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. A restauração, só até aí. A restauração do relacionamento nosso com Deus. Jesus veio restaurar isso. Jesus veio botar a nossa vida em ordem. Jesus veio botar a casa em ordem. E quão é necessário isso? E eu quero declarar hoje para vocês, por meio da palavra, Mateus 9:17, que essa proposta do renovo do Senhor, ela é diária para nós. A vida do crente, ela não é uma vida mirrada, paralisada. Não é uma vida sem direção. A nossa vida tem direção, sim. Não se deita o vinho novo em odres velhos, aliás, porque vão se romper os odres e entorna o vinho. E os odres se estragam. Mas o vinho novo é deitado em odres novos. E assim ambos se conservam. Assim como vai dizer, dizendo até aí, vai dizer também que se não coloca remendo com de uma roupa velha numa roupa nova, porque vai ruir. O que Deus tem nos entregue todos os dias, é necessário que a nossa casa espiritual esteja em ordem. Porque sem santificação, a palavra diz que ninguém vai ver a Deus. Então, o vinho novo, tem vinho novo sobre esse lugar, amém? Você crê? Que o vinho novo está sobre a tua vida. E o que precisa ser feito essa noite, em nome de Jesus? Que atitude nós precisamos ter para que o odre seja trocado, para que tudo que está aqui fique no ponto de receber essa primícia, essa presença do Espírito Santo, para que você possa frutificar ainda mais. E aí, eu separei alguns tópicos, mediante o que eu tenho assistido nesse mundo, sabe? E um que me chama muito a atenção está em Romanos 12:21, que diz: não respondam o mal com o mal. É vinho novo, é odre novo. Não respondam o mal com o mal. Porque nesse mundo, o que nós temos visto é um derramar, né, de iniquidade. Né? São atrocidades. São coisas perversas que têm acontecido nesse mundo, mas o Espírito está falando para a igreja: não façam o mal, não repliquem o mal, não respondam o mal com o mal. Se posicione nesse tempo como servo de Deus, porque nós sabemos que por aumentar a iniquidade, o amor iria se esfriar. Mas nós precisamos deixar o Espírito Santo proteger o nosso coração, para que esse estágio espiritual não chegue até a nossa casa, a nossa vida. Para que ele não se instale no nosso coração, porque esse esfriamento é um estágio espiritual da humanidade. Mediante o quê? O que nós temos visto é iniquidade. São manifestações perversas. Mas nós temos o aconselhamento e o direcionamento da palavra de Deus. Não respondam à maldade com maldade. Segundo ponto, avancem. Vinho novo, odre novo, avancem. Foquem no futuro. Filipenses 3,14. É avançando em obediência. Pode colocar, por favor. Prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Nós temos um alvo, amém? Às vezes a nossa vida pode estar assim, ó, mas você tem que parar, focar no alvo. Deixa Jesus, deixa o Espírito Santo te dar instrução do que você tem que fazer. Não haja, sabe, como se você não tivesse um direcionamento. Você precisa parar e pedir a Deus a direção. Você vai ouvir Deus falar sim. Deus entrará com resposta. Deus vai acalmar o seu coração. Não haja como se você não tivesse um Senhor.
como alguém que tivesse à deriva. Nós não estamos à deriva. Nós temos uma direção, nós temos um alvo, nós temos um destino, nós temos alguém comandando o nosso navio, o nosso barco. Ele não vai ruir, ele não vai perecer. Desculpa, irmão. Ai, Jesus. Creiam na palavra. Vinho novo, odre novo. Creiam na palavra liberada da bênção. Salmos 112, do 1 ao 4. Nós precisamos crer na palavra de bênção que está liberada sobre nós. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem prazer, que na palavra, que nas ordenanças do Senhor ele tem prazer. A sua descendência é palavra para descendência. Não se restringe só a você, não. É sobre a tua casa. É sobre os que ainda vão vir, que estão ligados a você. Quem crê na palavra do Senhor, que a sua descendência na terra será abençoada. Nós temos que crer na bênção do Senhor. A sua descendência, fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. A justiça do Senhor vai nos acompanhar. Ao justo nasce luz, aonde? Nas trevas. Está confuso? O Senhor mandará luz sobre as trevas. O Senhor te trará a resposta que você está precisando. Mas se submeta ao controle do Espírito Santo. Deus é piedoso, misericordioso e justo. Então, creiam na palavra liberada da bênção. Quarto ponto, está em 2 Tessalonicenses 3:3. Diz assim: mas o Senhor é fiel. Mas fiel o Senhor, que vos confortará e guardará a nossa alma do maligno. Você crê que a tua vida está guardada do maligno? Que a tua casa está guardada? Então continua com esse pensamento. O mundo vai dizer que nós somos o que comemos, né? Assim, ainda mais quando você vai no médico, né? E a igreja é o que ela deixa dirigir na sua mente, nos seus pensamentos, naquilo que ela se submete para ser guiada. Nós não somos só o que comemos. Nós somos muito mais do que comemos. Nós somos o que nós produzimos com a direção do Espírito Santo nessa terra. Quinto ponto, rompa com a mentalidade de cativeiro. E eu queria chamar a atenção de vocês, está em Êxodo 12, do 40 ao 41, sobre o comportamento do povo quando ele estava ainda no Egito. A palavra de Deus vai dizer que eles ficaram somente, desde o tempo de José, que eles chegaram ao Egito porque havia fome na terra. E ali eles foram crescendo. Há estudos que diz que eles começaram com 70 homens e foram para 600 mil pessoas. E o povo de Deus começou a incomodar aquele lugar e ele passou a ser escravo. E eles só ficaram esse tempinho aí, ó. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Vamos ver o 41. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. E sabe o que aconteceu com esse povo? Que ficou 400, vou repetir, tá? E 30 anos na terra do Egito. Ele foi murmurar lá no deserto. Ele viu o mar abrir, viu ou não? Sim. Ele comeu do maná ou não? Ele provou da providência diária e noturna de Deus, sim ou não? Ele viu as experiências e mesmo assim ele teve experiência com Deus, mas ele preferia ter uma mentalidade de escravo. Precisamos romper com a mentalidade de cativeiro, porque uma mente cativa é uma mente paralisada.
É uma mente limitada que não consegue enxergar o que Deus pode fazer. Ele não consegue nem orar por si mesmo. Ele não consegue ver a boa dádiva que Deus tem para ele, para a casa dele. Tudo que Deus tem feito. Uma mente cativa, é uma mente com uma visão distorcida de si mesmo e do seu Deus. Elas limitam a plenitude de Deus. E está ligada intimamente também com práticas de rebeldia. Uma mente que ainda está cativa. É uma mente de alguém que acha que as obras da carne são melhores que o fruto do Espírito. Uma mente que constantemente olha para trás. Uma mente que não deseja experimentar e nem ter experiências com Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando aqui do povo de Deus. Se a gente for pegar lá a história deles, quanto murmuraram e por isso que não entraram. Apenas uma parte entrou. Porque eles preferiram murmurar. Eles preferiam o Egito, a terra onde tinha a idolatria, as comidas, tudo aquilo os seduzia e optavam pela escravidão. E eu vejo que Deus essa noite quer nos ensinar o que está em Romanos 12, 1, 2. Que nós não devemos nos conformar. Não devemos entrar nesse molde desse tempo, das coisas que estão à nossa volta, das coisas que tentam dominar a nossa mente. Não é assim que diz a palavra? Que a gente tem que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Já viram sacrifício vivo? Sacrifício sempre é morto. Mas o sacrifício é vivo. O apóstolo Paulo está falando de algo que é diário, que é de entrega, que é de renúncia. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, com aquilo que tenta nos pressionar, ditar as regras da nossa casa, ditar as regras da nossa fé, ditar as regras da nossa perspectiva espiritual. Não vos conforme com isso. Mas transforme pela renovação do teu entendimento, pela palavra de Deus. Para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu entendo que você não se conforma, você consegue transformar e consegue experimentar o que Deus tem para você. Amém? E eu queria já ir chegando ao fim e dizer que Deus quer nos levar a uma experiência de plenitude espiritual. Deus quer levar a igreja do ponto A para o ponto B. E é assim que Ele faz o tempo todo, não foi assim que Ele fez conosco? A gente estava num determinado ponto e o Senhor, aprove ao Senhor nos arrancar, não é isso? Nós fomos arrancados, tirados, resgatados daquele ponto para outro ponto. E chega um momento que Deus quer tirar a gente de um ponto também, a nível espiritual, e nos levar para um outro nível espiritual. E eu fiquei pensando que nós precisamos... Eu estava analisando os ciclos das famílias, porque alguns dias eu conversei com uma pessoa e falou assim para mim: Dona Silvia, todas as pessoas da minha casa, aos 50 anos, elas infartam. Eu falei: sangue de Cristo tem poder. E a outra, todas as mulheres da minha família não conseguem ser felizes. Casamento não dá certo. Todos os homens da minha família estão ligados à promiscuidade, a adultério. E eu falei assim: meu Deus, é necessário romper ciclos. E nós somos aqueles que declaramos essa noite que esses ciclos vão parar em nós. Eles vão ser anulados em nós pelo nosso posicionamento espiritual.
E eu relacionei alguns ciclos aqui, eu peço à igreja para ficar de pé, para a gente transformar esse final em oração também. Todo comportamento espiritual contrário à vontade de Deus, que gera ciclos de tristeza, que gera ciclos de infelicidade dentro dos lares, nós anulamos essa noite. Porque nós cremos que o Senhor Jesus veio para destruir todas as obras do maligno. Eu creio que todo ciclo de infidelidade dentro dos lares, porque o meu marido fez isso, meu filho, em nome de Jesus, nós declaramos rompido todos os ciclos de infidelidade nos lares. Todos os ciclos de escassez, porque na minha bisavó, a minha tataravó, em nome de Jesus, Jesus veio para romper isso e declarar que o ciclo agora é de prosperidade sobre a tua família. Todo ciclo de baixa estima, de mulheres que não se amam, que se vitimizam, que não enxergam seu valor. Ah, porque era assim com a minha avó, ela não tinha valor. Ah, foi assim com a minha mãe e agora está se repetindo em nome de Jesus. Esse ciclo não está mais se sujeitando, amém? Ele chega ao fim hoje porque Jesus veio para destruir todas as obras do maligno. Todo ciclo de ódio, pessoas que se enfrentam, pessoas que não conseguem dominar, não têm autocontrole. Ah, porque o meu avô, em nome de Jesus, você agora é uma mulher, você é um homem, guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, você vai ter o domínio próprio, aleluia! Você vai deixar o Espírito Santo te guiar. Todo ciclo de fracasso na família, todo ciclo de fracasso, de morte prematura, de alcoolismo, de perversão, de homicídio, de suicídio, de doenças mentais, de doenças genéticas, nós agora, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos que estão destruídos. Não tem poder sobre a nossa herança futura. Porque nós começamos a ler sobre a bênção da família, sobre a bênção da descendência, e nós hoje revogamos isso na presença do Espírito Santo. Todo ciclo de abuso, todo ciclo de tristeza, de angústia, todo ciclo de perversão sexual, todo ciclo de destruição nos lares hoje, nós jogamos a Deus, na autoridade do nome de Jesus, estão anulados e destruídos pelo poderoso nome de Jesus. Talvez você tenha um parente lá nas drogas, declara isso essa noite. Declara aberta essa prisão espiritual, em nome de Jesus. Talvez você esteja com alguém na sua casa com uma doença incurável. Alguém que está já, definhando, em nome de Jesus. O Deus que nós cremos agora, Ele traz à existência o que não existe. Nós cremos que haverá riso nos lares, alegria. No lugar do pranto haverá alegria, haverá festa, amém? Porque nós cremos num Deus todo-poderoso. E aí eu me lembro de Jacó. Que precisou de um encerramento de ciclo. Abraão mentiu que a sua esposa era sua irmã para o rei Abimeleque. O mesmo seu filho Isaque fez, o mesmo comportamento. Jacó mentiu para o seu pai, enganador, Isaque. Olha o ciclo de repetição, de comportamento. E Jacó caiu na mão do seu tio, também que o enganou. Mas sabe o que eu vi? Quando ele entra, depois de tanto tempo, ele vai para aquele processo com Deus, no Val de Jaboque. E eu fui pesquisar o que era o Val de Jaboque. Diz que a parte mais rasa, um local de mudança, um lugar de passagem, marca uma nova jornada. E ali, Jacó
teve o seu nome trocado de enganador. Ele passa a ser chamado de príncipe, Israel de Deus. E eu vejo que Deus tem isso para nós. Sabe, um momento de mudança, da gente passar por um outro momento espiritual, um novo nível espiritual. Se você é aquele que não quer compromisso, eu creio que Deus vai te colocar em um desejo de servir mais e mais na casa do Senhor. Se você não consegue falar a palavra, não consegue evangelizar, eu creio que você, ao abrir da sua boca, vai fluir rios de águas vivas. Eu creio que Deus vai nos levar a um outro nível espiritual. As suas mãos, ao tocarem, pessoas enfermas serão curadas. Isso não é porque eu estou falando, porque é o que Deus quer para a sua igreja. É a vontade de Deus usar a igreja poderosamente nessa terra. A igreja que não se intimida, a igreja que avança. A igreja que está submetida na visão da palavra de Deus. A igreja que não se corrompe, a igreja que tem se lavado no sangue do Cordeiro. Isso é o que Deus tem para nós, uma mudança de nível. Toda aquela história de Jacó ficou para trás, amém? Ficou para trás, porque ele passou a se chamar Israel de Deus. E ali, essa história é maravilhosa, porque diz que ele até luta com Deus, com um anjo, né? Alguns falam que ele lutou com um anjo, que era Deus. Mas uma coisa nós sabemos. Alguém tocou ele. Ele foi tocado pelo poder de Deus. E saiu dali um homem transformado. E foi lá, restaurar a sua união com seu irmão. Eu não sei que nível que você precisa hoje para que a restauração do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua história ministerial, sobre a tua casa, sobre a tua história. Mas uma coisa eu sei, Deus não quer que a gente continue no mesmo nível. Deus quer que a gente avance. Deus quer que a igreja avance. Deus quer tirar a igreja das quatro paredes e fazer ela avançar sobre essa terra. Essa é a vontade de Deus para nós. Porque a palavra de Deus diz que nem as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Amém? Bota a mão no seu coração. Amado Deus, nós te damos graças essa noite, Pai, pela tua poderosa palavra, pelo teu Espírito, Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo, porque nós reconhecemos, Senhor, o teu poder sobre a tua vida. Portanto, ó Pai, continua abençoando a cada família aqui representada. Senhor, dá força. Senhor, nos ajuda a ir para um próximo nível na tua presença, Senhor. Que possamos romper, Senhor. Senhor, que hoje seja um divisor de águas. Que a gente consiga fazer essa separação, Senhor, de um antigo tempo, do odre velho para o odre novo, ó Deus. Porque nós necessitamos do vinho novo. É necessidade da igreja. Nós necessitamos da tua presença, necessitamos do teu poder, necessitamos da transformação de Cristo Jesus no nosso caráter, na nossa mente, no nosso dia a dia. Continua, Senhor, sustentando, dando poder, autoridade e graça à tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Que as nossas mãos sejam abençoadoras, que os nossos lábios sejam abençoadores, que os nossos pés, Senhor, sejam abençoadores também. Aonde a gente for, sejamos portadores da palavra de vida e vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Paizinho querido. Muito obrigada por esta noite. Obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a caminharmos sempre nos teus passos. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo, em nome de Jesus. Nos conceda uma semana de vitória, uma semana com saúde, com paz, com alegria, com muitas conquistas e realizações para cada um que está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Porque até aqui... Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Amém? Glória a Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com cada um de nós, com cada família aqui representada, não somente hoje, mas até que o Senhor Jesus venha nos buscar. E todo o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Deus abençoe, a paz do Senhor.